Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira onde nós vamos elucidá-los por meio da playlist Spook Responde, respondendo aos scribes. Antes de mais nada, são 6:30 da tarde e qualquer tipo de barulhinho, eventual ruído que aconteça, eu já peço desculpas aqui, porque infelizmente eu tenho alguns vizinhos. Morreu aqui o meu vizinho de cima e os filhos aí vieram para fazer bagunça, né? Então fica arrastando os móveis, certas marteladas e batidas e enche o saco. Então eu já quero pedir desculpa aí por eventual ruído, barulho que venha acontecer. Eu lembro que eu fiz uma análise de um vídeo e o cara, o infeliz, martelou, eram 8:30 da noite. E não pode, é contra as regras do condomínio. Mas quem se importa, né? Vamos martelar, vamos causar dor de cabeça pros outros. Mas vamos lá. Hoje é dia então de responder nos scribes. Eu vou responder, tirar dúvidas de eventuais vídeos que foram publicados no canal. E claramente vamos tentar elucidá-los o máximo que possível sobre isso, tá? Não sobre questões pessoais, né? Tem o Spooks, apareceu um negócio aqui em casa, me diz o que é. Eu não sei, cara. Chama aí, convida para um café, essa energia aí, toma um chá, pelo menos manda pagar a pizza. Mas vamos lá. Sr. Raisson Silva. Olá, Rodrigo Espúquios. Sou eu. Assisto sempre seus vídeos e na sua playlist sobre macumba. Você alerta sobre a maldição de terreiro de Umbanda. E no 12º vídeo, aos inscritos, você fala sobre o hinduísmo e o budismo, dizendo quase o mesmo, sobre a cobrança quando se está dentro. Não existe isso. Você está misturando as coisas. Eu vou explicar, ok? Vamos lá. Sobre a maldição do terreiro de Umbanda. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que, de novo, eu trabalhei por mais de 10 anos em centros espíritas, ok? Trabalhei como médium de incorporação em centro de Umbanda e foi a coisa mais legal do mundo. Porém, quando eu saí do centro espírita, eu já não incorporava mais, eu ia só para tomar um passe e conversar com os dirigentes. Aí conversei com o dirigente e falei, olha, eu estou saindo daqui do centro, agradeço muito de coração a tudo que vocês fizeram por mim e tudo mais, porém eu vou dar um passo maior, eu vou atrás de outras religiões para me aprofundar, para dedicar meus estudos e para poder ajudar as pessoas por meio das técnicas de terapias alternativas. Tudo bem, agradeci e fui embora, fui para casa. Depois de alguns dias, eu percebi uma energia estranha em casa. Coisa que não era de respeito a, vamos dizer assim, ao que realmente, assim, estava em casa. Ou seja, as práticas budistas, hinduístas e outras coisas. Então tinha alguma coisa a mais ali, bem estranha. E aí o dia eu vi realmente algumas figuras que seriam os arquétipos da Umbanda bem enfurecidos, porque eu tinha saído do centro deles. É como se fosse uma coisa meio que mal agradecido, tá? Porém, mas eu me despedi, eu agradeci, eu saí do terreiro. Mas eu percebi essa energia. Com o passar do tempo, eu conheci outras pessoas que também tinham saído da Umbanda. E eu fui conversar sobre essa energia que eu senti, ver se era a mesma coisa, se era igual. E o que me surpreendeu é que era igual. E aí é que eu fiquei um pouco mais assustado, porque então realmente estava acontecendo aquilo, era real. As pessoas já tinham visto essas representações da Umbanda meio que enfurecidas. E aí é que eu brinquei e chamei de a maldição da Umbanda. Não é que é uma maldição, mas existe uma coisa chamada agradecimento, né? Que é assim, você vai lá, recebe todo esse aprendizado, torna-se uma ferramenta de utilização para poder trabalhar junto à incorporação dessas figuras, desses seres, né, dessas consciências, e eventualmente você vai embora. Então, você deixa de poder ser uma ferramenta dentro daquele terreiro, como um médium de incorporação, ou mesmo um cambono que vai poder auxiliar os outros, e isso cria, vamos dizer assim, uma sensação não muito legal junto a essa energia. Então eu realmente percebi que estava acontecendo isso.
Quando eu publiquei esse tipo de conceito, no qual eu observei, muitos realmente relataram que já tinham passado por isso. Agora, quando você coloca isso junto com o budismo não existe nada disso. Nada, nada, nada. Então você está misturando as coisas, tá? Quando a gente vai estudar o budismo e o hinduísmo, existem representações que são os deuses. Então eu sempre falo para as pessoas, se você é brasileiro, nasceu no Brasil, não vai se meter com uma religião que você não sabe. Mas brasileiro é sempre uma coisa muito complicada. Aí ele vai lá e dá a cara para bater. Uma coisa é você estudar o hinduísmo, outra coisa é você tentar praticar o hinduísmo por meio de mantras, por meio da prática de Shiva, de Parvati, de Lord Ganesha, e você vai se dar mal. Por quê? Porque dentro de um conceito teórico mesmo, né, vamos pegar assim uma teologia ligada ali à estrutura do hinduísmo, todos aqueles arquétipos como Shiva, Brahma, Vishnu, até mesmo Parvati, que se torna Kali em seu estado enfurecido e tudo mais, eles são figuras diferentes do que você está acostumado com o culto dos seus santos. Por quê? Porque dentro do culto dos santos, da igreja, dos anjos e tudo mais, você só recebe. Você não dá nada, você não precisa dar nada em troca, não é mesmo? O ser humano ele pede, mas ele não quer dar nada em troca. Então é aquela coisa do, os santos são tão bons, é tudo mais lindo, olha, eu só peço, tal, ninguém me tira nada, não tem desgraça. Agora, no hinduísmo, existem duas caras, ou seja, se você realmente pertence ao culto de Shiva e de repente você trai o caráter ou realmente faz mal a alguém ou age de uma maneira ruim, você vai ter um efeito kármico que seria a ira de Shiva sobre você. Por que se cria esse arquétipo? Para entender a temerosidade ainda de um Deus. O Velho Testamento, quando você estuda o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus temeroso, onde as pessoas têm medo dele. Porque é um Deus que, se você ler os Salmos, você vai perceber que é mate meus inimigos, destrua meus inimigos, acabe com eles. Ou seja, é um Deus assassino, é um Deus matador, é um Deus punidor. Com o advento do Novo Testamento, Cristo muda a ideia e torna um Deus amável, aquele Deus que, se alguém me esbofetear de um lado, eu darei a outra face, ok? Então é um Deus muito mais amoroso, é um Deus compassivo, diferente do Velho Testamento. Então você ainda mantém dentro do hinduísmo a ideia de um Deus dual, ou seja, ele ama, mas saiba que ele pode acabar com a tua vida caso você apronte com ele. Isso vai eventualmente acontecer? Não sei. Não sei. De novo, estudar hinduísmo é uma coisa diferente do que praticar o hinduísmo, ok? A prática do hinduísmo ela deve ser feita com muita observação. Por quê? Quando você vai fazer a acumulação dos mantras, obviamente, das representações divinas, você tem que saber aonde você está se enfiando. Caso contrário, você vai receber uma energia kármica que você não sabe de onde está vindo. Todas as religiões são egrégoras. São egrégoras de vários pensamentos, várias emoções e fé que é colocada pelos seus praticantes. Então você tem o judaísmo, o catolicismo, idem ao espiritismo, que tem já uma egrégora muito formada aqui no Brasil, ou mesmo as práticas de magia. Você cria essas egrégoras. E na hora que você se torna parte de um todo, esse todo ele te cobra também. Agora, o budismo é diferente. O budismo não existe essa cobrança dessas consciências. Não existe. Quando você fala só de consciências, porque não existem deuses no budismo. O budismo é uma religião não teísta. Então ele não acredita em Deus, muito menos em deuses. Ele vai partir do princípio do quê? Da criação por meio da consciência de cada forma que é criada. Isso a gente já tratou aqui no canal, explicando como se surge a consciência, por exemplo, da deusa Tara, né, da Tara vermelha, branca, verde, amarela, ou mesmo dos protetores, ou mesmo de Vajrasattva, Buda da medicina e de outras. São consciências que são criadas com a finalidade exatamente de uma egrégora. Se eu quero praticar a cura, ou se eu quero me curar de uma doença,
Eu tenho opções relacionadas à consciência búdica de cura, que seria o Buda da medicina e outras consciências que eu posso acionar para sanar uma enfermidade. A enfermidade, dentro do budismo, de acordo com o grande Lama Zopa Rinpoche, ela está atrelada muito mais à sua consciência. A formação da enfermidade é iniciada por uma mente que gera perturbações na emoção e que refletem no corpo, tá? Isso Lama Zopa Rinpoche fala em suas obras. Então você começa a trabalhar a sua mente, corrigindo o comportamento da sua mente, para aí começar a trabalhar a cura do seu corpo aí emocional e físico. São conceitos completamente diferentes, entende? Então é uma linha tênue. Eu até entendo que as pessoas acabam misturando as coisas, mas tome cuidado na hora de propagar e falar sobre isso, ok? Entenda primeiro que essa, entre aspas, maldição da Umbanda, ela ocorre exatamente pela necessidade de ter mais pessoas ajudando e trabalhando dentro de um terreiro. Quando essas pessoas vão embora, obviamente que gera um mal-estar. Por quê? Porque o terreiro precisa de mais pessoas para poder atender uma demanda muito maior, tá? Mas, de novo, as pessoas têm o livre-arbítrio de poder decidir, aí sim, o que é melhor dentro do critério de uma busca por uma religião. Eu quero uma outra crença, eu quero uma outra religião, eu tenho o direito total de seguir atrás daquilo que eu quero, ok? Vamos lá. André Calisto. Olá, Rodrigues. Tudo tranquilos? Eu me chamo André. Sou inscrito do seu canal há um tempinho e gosto e admiro o seu trabalho e sempre quando posso acompanho seus vídeos. Um deles que na época despertou meu interesse foi na playlist Faz as Olimpíadas de Casas Umbanda, com um vídeo desmistificando as crenças populares. Seria você um macumbeiro? Hoje, atualmente, estou inserido no aprendizado da Umbanda e minha dúvida seria, se por um acaso é errado eu buscar conciliar conhecimentos teóricos escritos junto aos que são passados e ensinados dentro de um terreiro. Tipo assim, o quê? Tenho essa dúvida porque já me falaram que conhecimentos teóricos ou os que são buscados pela internet ou livros nem sempre são os corretos. Em algum lugar tem um conhecimento correto. Se você não buscar, você não vai saber. Grato, desde já, peço desculpas se alguma pergunta repetida ou se teve algum vídeo respondido. Bom, vamos lá, André. A gente tem que buscar conhecimento. Você sabe, tem que tomar muito cuidado da onde você está pegando essas opiniões. Por quê? Quando a gente não tem dúvidas sobre alguma coisa, a gente aceita a lei do conformismo. Então, ok, eu não tenho dúvida sobre o espiritismo, eu aceito como ele é. Mas na primeira pergunta que uma pessoa de fora faz sobre o espiritismo, você não sabe responder. E aí você precisa ter respostas. Faz parte da mente humana, faz parte do nosso ser buscar respostas. Sejam respostas pontuais ou respostas contínuas sobre crenças. Aqui em casa, todo dia acaba chegando um livro novo, tá? A Dani e eu, a gente acaba ficando meio maluco, porque às vezes a gente compra livros que vêm do Nepal, ou vêm da Europa, ou vêm dos Estados Unidos. Eu raramente compro livros aqui no Brasil, tá? De livreiros brasileiros, porque eventualmente o que eu preciso não está aqui. Então são livros mais raros que vêm lá de fora. Não é uma questão de preconceito, mas é uma questão de realmente não tem mercado aqui no Brasil para certos tipos de aprendizado. Então a gente tem que buscar respostas continuamente, cara. A verdade é sempre dinâmica, ela não para. Toda hora vão ter perguntas novas, toda hora vão ter questionamentos novos, toda hora tem situações novas. Sabe, eu trabalho como terapeuta alternativo, eu tenho licença para poder atuar aqui no Brasil, até o registro pelo SUS eu tenho. Eventualmente aparecem casos de enfermidades para serem tratadas de maneira complementares junto à medicina e a gente desconhece tais enfermidades. Então, o que eu busco fazer? Eu busco procurar protocolos dessas formas de tratamento junto aos institutos que eu me filiei. Esses institutos, eles possuem certos protocolos para essas enfermidades. Caso não possua, a gente vai desenvolver junto a esses protocolos. Ou seja, são doenças novas, são formas novas de se ver a enfermidade, não é que nem a Idade Média, que a gente realmente desconhecia todo e qualquer tipo de tratamento. Então nós temos que buscar sempre avançar
dentro das verdades que vão surgindo, ok? E isso também está relacionado ao espiritismo, seja do kardecismo ou da Umbanda. Eventualmente, quando Allan Kardec cria, por exemplo, o espiritismo, ele não imaginava que as pessoas fossem tão criteriosas hoje em questionar certas coisas que não foram nem escritas em seus livros. Idem na Umbanda. Sabe, nós temos todo o direito de questionar, nós temos todo o direito de perguntar. Quando a gente pergunta de maneira verdadeira, honesta e sem ofender, nós buscamos ter respostas ou caminhos a serem direcionados para que a gente possa encontrar essas respostas. Caso a pessoa venha com respostas que realmente doam o ouvido, no sentido de é assim porque está escrito que é assim, aí você levanta e vai embora. Por quê? Porque você sabe que a pessoa, ela mesma não tem as respostas que você precisa. O dia que eu saí do Centro Espírita Kardecista foi o dia que realmente as pessoas não tinham mais respostas para as minhas perguntas. E aí eu fui buscar respostas em outras crenças. E assim vai, ok? Faz parte do ser humano buscar a sua verdade naquele momento. Por que naquele momento? Porque eventualmente nos próximos momentos você vai ter outras perguntas e outras verdades a serem alcançadas. E é assim que funciona a vida, ok? Eu falo para as pessoas, não se acomodem. Vão sempre buscar respostas junto àqueles que são os seus líderes espirituais. Então, se você está na Umbanda, você tem lá o Babalorixá, o cara que comanda o terreiro, que vai ter que ter respostas para aquelas dúvidas que você tenha. Caso ele não tenha, cabe a você decidir se realmente você está no lugar certo ou não. Idem para o kardecismo, tá? De novo, na Umbanda, por exemplo, dificilmente você vai ter padrões, tá? Então tem terreiros que são completamente diferentes um dos outros e infelizmente não foi padronizado, ok? Infelizmente, porque seria interessante você poder entrar no lugar e já saber o que te espera, mas tem lugares, por exemplo, que você vai e fala, pô, eu achei que era diferente, eu estava acostumado com o terreiro que era diferente, como é que faz, tá? Marcelo Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel. Olá, Spoca, tudo bom? Sou muito fã do seu trabalho e minha família jura que conhece você quando era mais novo. Sério mesmo? Eu não sei, não. Eu não conheço nenhum Nobel. Bom, tenho mediunidade, mas ainda não a desenvolvi. Creio que não tenha achado o lugar certo para isso ainda. Sou um bandista médium, transporte, no caso. Eu vi um vídeo seu do YouTube que você consegue ver os orixás que estavam junto de um amigo do clone. Sim. O centro que fui me disseram que sou filho de Oxalá, Oxum, Oxó, Xangô, mas também já ouvi falar que sou filho de Ogum Edê. Cara, assim, tem muito orixá aí pra pouca cabeça. Admiro muito você, querendo desenvolver meu dom, minha mediunidade, assim como você fez. Se puder me dar um auxílio, um toque como uma pessoa maravilhosa que é, já lhe ia agradecer muito. Ué, basta ver os vídeos. Marcelo, a gente não dá conselhos às pessoas de uma maneira individual, tá? Nós não fazemos consulta espiritual. A gente é diferente desses outros que são, sei lá, vou colocar dentro do mesmo balaio, tá? Médiuns, videntes que fazem consultas. Nós não fazemos consultas. O que nós fazemos, de novo, são os tratamentos das enfermidades. Somente isso, tá? E junto a esses tratamentos, nós temos análise de casa e as limpezas de casa. Nós paramos de analisar as pessoas, por quê? Porque as pessoas vinham com coisas muito absurdas e isso me deixou muito incomodado, porque eu prefiro ajudar uma pessoa que está com uma enfermidade muito grave do que ficar vendo show de vaidades, tipo, ai, se eu tenho um dom, qual é o dom que eu tenho, não sei o quê. Isso me gerou uma má impressão do que as pessoas esperam de mim, tá? Até porque não espere que eu vou agradar. Tem horas, já aconteceu de eu ver uma pessoa e falar, cara, você não tem nenhuma mediunidade. Não, mas como assim? Eu tenho certeza que eu tenho, porque me falaram. Velho, você não tem. A pessoa ficou puta e saiu falando mal de mim aí em outros canais. Eu fui honesto com a espiritualidade. Se a pessoa quer ser afagada, ela tá falando com a pessoa errada. Sabe? Eu vou dar méritos a quem precisa e merece méritos, ou seja, aquele que conquistou méritos.
Se o cara não conquistou méritos, eu sinto muito, tá? Aqui a gente tem que jogar justo e não ficar aplaudindo pessoas que nem sabem o que estão fazendo no mundo. Então assim, eu não posso te dar conselhos e eventualmente não dou conselhos a ninguém. O que as pessoas têm que buscar são assistir os vídeos. Por meio dos vídeos, elas vão entender o que está acontecendo com elas e aí sim procurar um auxílio. Você quer desenvolver a mediunidade? Mediunidade não é um dom, não existem dons. O que existem são habilidades e capacidades que são desenvolvidas e adquiridas ao longo de sua vida. Então, se você quer realmente trabalhar junto à mediunidade, para onde você vai? Você vai para uma igreja católica? Não. Você vai para uma sinagoga? Não, você não vai. Para onde você vai? Você vai para centro espírita. Muito bem, você chega lá no centro espírita e conversa com o dirigente. E fala, amigo, é o seguinte, eu não sei se é verdade ou não é, tal, mas eu estou tendo sensações estranhas, eu não sei se isso poderia ser direcionado para eventualmente aperfeiçoar essas habilidades e eventualmente uma hora me transformar em um médium. E aí você vai fazer a escolinha dentro de centros espíritas, você vai ter aulas lá dentro. E essas aulas, obviamente, são dadas pelos seus representantes, e aí sim você vai aprender realmente o que é a mediunidade, tá? Novamente, eu volto a falar, nós temos pessoas que acham, que sabem, que já são, que nasceram médiuns. Não existe isso. Não existe. Você pode ter uma sensibilidade para algumas coisas, mas aperfeiçoar essa sensibilidade é uma estrada que demora e muito, ok? E infelizmente todos os dias eu recebo mensagens no box. Ai tio Spook, eu sou médium ou eu sou mediu, eu tenho só 12 anos. Não assiste o canal e aí quer ser, quer ter, sabe, já se autodenomina desde cedo. Para mim isso chama-se ego. Quero ser, quero ter, eu sou especial. Você não é especial, você é mais uma pessoa como 8 bilhões de pessoas no mundo, tá? De novo, pessoas especiais são poucas escolhidas a dedo, são pessoas que já realmente passaram por várias vidas e desenvolveram suas capacidades até chegar ao máximo de suas habilidades. Eu mesmo, cara, para mim, eu sou uma pessoa absolutamente normal. Adoro pizza de chocolate, como besteira, vou para academia, treino, tenho uma vida absolutamente normal. A minha habilidade da clarividência, a habilidade, só é ativada quando eu quero. Quando eu quero. Tá? Então não é um showzinho, tipo, tô na academia, viro e falo, olha, tem um obsessor atrás de você, não sei o quê, tá? Isso daí não se faz, é evasivo sobre as pessoas. Então, assim, primeira coisa é saber controlar essas habilidades. Vamos lá. João Pedro Correia Branquinho, Branquinho Correia Pedro João. João Pedro Correia Branquinho, Branquinho Correia Pedro João. Nome gigante. Olá, Dani Rodrigo, Lilo Rodrigo Dani. Pode-se reencarnar no passado? Não. Ou reencarnar ao mesmo tempo numa época onde outra vida sua viveu? Não. Gostaria primeiro de agradecer, pois dentre as muitas dúvidas sobre espiritualidade que você ajudou-me a sanar, está a respeito da reencarnação, porém como toda boa dúvida, sempre há uma boa resposta. Surgem novas perguntas, pergunta. Essa pergunta é grande, hein? Temos aquele imaginário, em parte graças ao espiritismo, no sentido de não voltar atrás enquanto consciência. Porém, como já explicado por você inúmeras vezes, e de acordo com o hinduísmo, de acordo com o budismo, a evolução das castas do hinduísmo se dá exatamente como eu falo. Se você age errado, você retrocede às castas. No budismo, a mesma coisa. As consciências, elas vão arbitrando entre todos, o corpo que seria, vamos lá, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Então a consciência vai arbitrando. Se é uma religião e se as religiões acreditam nisso, sinto para o espiritismo, ok? Eu realmente acredito no budismo, eu acredito no hinduísmo, eu acredito nos povos pré-védicos que trouxeram o conceito de encarnação e que o próprio Siddhartha Gautama utilizou-se por budismo. Então, de novo, né, eu prefiro acreditar em quem manja dos Paranauê. Vamos lá.
Como já explicado por você inúmeras vezes, um ser humano pode sim reencarnar em outro ser, um animal, por exemplo, e mesmo os desencarnados, enquanto vagantes, podem e vão aos poucos retrocedendo, tornando-se assim mais animalescos e bestializados, como dito por ti, certo? Quanto mais atitudes ruins nós tivermos, mais nós nos tornamos pessoas como animais. Cara, faz o exercício de observação, ok? Observa o comportamento das pessoas na rua e observa os animais, o comportamento dos animais. O animal, ele tem uma percepção muito interessante que pelo próprio instinto ele ataca os outros. Porque é o instinto de sobrevivência, um instinto de defesa, e ele tem ali somente aquilo que pertence a ele, ok? Uma caminha, o alimento dele de todo dia, ele sai para procurar comida, volta, o que for. Agora, se espelha nos seres humanos. Quantos seres humanos você realmente observa que estão cagando e andando para sua própria evolução? Veja, o ser humano ele tem um lado racional. Esse lado racional deve ser explorado. Você deve explorar cada vez mais o seu cérebro, que é o que te diferencia de um animal. A sua capacidade de interpretar, a sua capacidade de ler, a sua capacidade de aprender, de desenvolver cada vez mais a sua consciência. Quando você menospreza a sua consciência e age simplesmente por um instinto de sobrevivência ao longo da sua vida, você está agindo como o quê? Como um animal. Se você está agindo como animal, qual a chance de você vir na próxima vida como uma pessoa cada vez mais inteligente? Não existe. Se você age como um animal, se você mata os outros, se você agride os outros, se você é uma pessoa que não possui o convívio com os outros numa sociedade, eu conheço muitas pessoas que vão voltar como animal. Esse aqui, meu vizinho que faleceu, vai voltar como animal. Eu tenho certeza. Ele agia como um animal, ele agredia os outros como animal, ele agredia a própria esposa. Ele vai voltar como um animal. E aí? Sabe, é uma questão de consciência. E observa, você sabe. Dentro do budismo, eu vou te ensinar uma coisa. João Pedro Correia Branquinho. Existe dentro de umas práticas budistas como você vê realmente a próxima vida de uma pessoa. Existe, tá? São práticas, são ensinamentos, são coisas que realmente a gente vai desenvolver. De novo, não são dons, são habilidades e capacidades. Tudo isso atrelado à clarividência. Muito bem, na hora que você consegue estar com uma pessoa desse tipo, você observa a consciência dessa pessoa e você vai perceber que ela já está sendo encaminhada, principalmente quando a pessoa já tem uma idade já avançada, você consegue ver realmente para onde está indo a consciência desse indivíduo. Porque aí tem um gap, tá? Eu vou ensinar a vocês uma gambi, só para aqueles que assistem essa playlist, eu sei que tem poucas pessoas, mas aqui são dadas algumas pérolas a vocês. Sabe, eu não acredito num destino ao longo da vida. A vida, imagina o seguinte, a vida é como se alguém te observasse desde o seu nascimento até a sua morte. Imagina que alguém te observa. Todos os dias você está sendo observado, seus comportamentos avaliados, sua postura sendo avaliada, sua pessoa sendo avaliada, até o momento da morte. À medida que você vai crescendo, vai se transformando num adulto, você vai criando valores, você vai mostrando os valores à sociedade, você vai gerando valores e principalmente tendo uma relevância junto aos demais, a sua energia ela vai sendo mudada e moldada para aquilo que você é naquele momento. Porém, a sua consciência, ela começa a vibrar e ela começa a criar um fenômeno de pré-determinação para aquilo que você eventualmente venha a ser. Então, eu consigo, por meio das habilidades do budismo, pré-determinar aonde você vai reencarnar. Por quê? Porque da mesma maneira que existem as castas do hinduísmo, ou seja, à medida que você vai evoluindo como ser humano, você em uma próxima vida, você vai conseguir nascer em uma casta melhor, e leia-se de pessoas mais ricas e cultas, que é o objetivo. Eventualmente, você pode nascer em lugares onde você vai ter possibilidades melhores, em países onde existem mais riqueza, em países onde você eventualmente vai ter muito mais capacidade e habilidade a ser desenvolvida.
Se você tem a chance de ter uma boa educação, seja em escolas americanas, Harvard, Oxford, Yale ou Berkeley, onde for, você vai ter uma consciência melhor, você vai ter oportunidades melhores, você vai ter um emprego melhor, você vai gerar riqueza. Então, assim, essa questão de se eu realmente tiver possibilidades, eu vou gerar mais e mais recursos, eu vou gerar mais e mais possibilidades a mim, a minha família e a meus empregados, as pessoas que eventualmente precisam de mim para conduzir. Ou seja, um Bill Gates da vida, um Mark Zuckerberg da vida, ou seja, você vai desenvolver possibilidades, tá? Claro, existem milhões e milhões e milhões de pontos, mas nesse caso você pode realmente ter meritocracias a serem apresentadas e utilizadas para uma próxima vida, tá? Mas utilizando essa terminologia de retroceder, e se ela fosse usada agora para retratar não o estado da consciência, mas sim no sentido de uma alma voltar atrás no tempo, não existe como voltar atrás no tempo, tá? A reencarnação, aí ela é uma evolução constante, no sentido de nós estamos num presente, ok? Nós estamos no aqui e agora. Esse aqui e agora é o momento em que minha consciência está. A partir desse momento, ou seja, todo o passado, a minha consciência já percorreu. Ela já esteve no passado, ela já cumpriu uma ação no passado. Só que cada ação gera um registro na minha consciência. Esse registro na minha consciência é o que eu vou levar para uma próxima vida. Essa ação numa próxima vida gera um registro, o qual eu vou levar para uma próxima vida, e assim por diante. Hoje, a minha consciência está no aqui e agora, fazendo o registro do aqui e agora, para ser levada para uma próxima vida. Imagina se hoje, realmente, eu aprendo quem foi Napoleão, eu aprendo como houve a queda do Império Francês. E aí a minha consciência, de repente, é projetada para o passado, eu sei o que aconteceu e eu mudo o passado. A gente vai ficar uma briga constante na Idade Média, porque toda hora você vai querer mudar a Idade Média, toda hora você vai querer... Imagina a confusão que vai ser. Ia ser uma utaria, né? O cara mudando o passado, o presente e o futuro. Ou seja, a gente já tá aqui num looping monstruoso. Não existe, entendeu? Aí eu preferia estar no desenho do Rick e Morty. Não ia querer estar aqui mais nunca. Eu ia preferir estar lá com o Rick e com o Morty, que seria muito mais legal, tá? Então não existe isso. Então, se juntarmos essas informações do mundo espiritual, será atemporal, e mesmo aqui a consciência ela é atemporal, o mundo é temporal, a consciência é atemporal. Por que a consciência é atemporal? Não é porque ela reencarna no passado, é porque os registros do passado estão na sua consciência. É por isso que ela é atemporal. E mesmo aqui no mundo físico podemos afirmar que o tempo é relativo. Aí já vai entrar em conceitos complicados e nem eu tenho tanto conhecimento sobre a relatividade do tempo. Eu não vou entrar em questões de física porque eu não sou fisicista ou né, eu trabalho com esse tipo de coisa. Muito mais eu trabalho com física quântica, a qual eu recomendo que procure especialistas na área para poder ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento sobre física. Logo, uma alma poderia, caso necessário, para a evolução dela reencarnar em uma outra época que não no futuro. Não existe o futuro, existe o aqui e o agora. De novo, a gente vive muito em Hollywood. A gente quer realmente acreditar que existe um Total Recall, onde a gente, sei lá, no futuro, Blade Runner, coisas desse tipo, entendeu? O futuro não existe. Não existe. O que existe é o que agora. 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 Ó, agora. Agora. Eu tô no... Agora. Ó, aqui agora. É agora, ó. E agora. Não existe o futuro. Não existe. A gente quer projetar o futuro. A gente quer acreditar que o futuro está acontecendo no mesmo tempo que o presente e que o passado. E isso é um conhecimento muito complicado, a qual eu realmente não gosto e não acredito. Eu entendo o que você quer dizer. Esse é um conhecimento que é especulação. Aí você está trabalhando com um fator de especulação, teoria da conspiração, e eu não compactuo com isso. Eu não acredito que o passado, o presente e o futuro estão acontecendo simultaneamente. Não. Eu entendo, é isso que você está me apontando, mas não existe esse tipo de coisa.
O passado já foi. A linha do planeta é como se fosse uma depreciação constante mediante o aqui e agora. Então o planeta, ele está se depreciando mediante o aqui e agora. O aqui e agora, o residual do aqui e agora é um futuro que está... Agora, ó, futuro. Ó, entende? Você não tem como. A gente está correndo o tempo e o aqui e agora seria o marco inicial. Entende? O futuro não aconteceu e não vai acontecer, porque você vai estar sempre no aqui e agora. Amanhã não existe. Por mais que você fale, amanhã o planeta ele vai nascer de novo, eu acredito que o amanhã vai existir. Beleza, mas você continua no aqui e agora, você não está no amanhã, você está agora. Entende? Esse teu raciocínio é muito hollywoodiano e muito complicado. Eu acredito que existem escolas esotéricas que começam a especular sobre isso, mas eu não gosto. Tá? Então por que não reencarnar no passado, por exemplo? Até porque no presente, supondo que do outro lado o tempo é diferente, e se fosse necessário, tá vendo? Seu conceito é muito física quântica para algo que não rola, entendeu? Então, assim, é aquilo que eu te falei, não existe o futuro. A gente vive especulando sobre o futuro, mas ele nunca existiu. Nunca existiu. O amanhã ainda, vamos dizer assim, pode ser que o planeta acabe agora. E aí? Qual é o futuro? Tá? Então toma muito cuidado. Otávio Augusto Barbosa. Boa noite, senhor Rodrigo, tio Spook. Me chamo Otávio e tenho inúmeras perguntas a lhe fazer. Rapaz, eu acabei de passar por uma sabatina. Minha base religiosa é o catolicismo, advindo dos meus pais, da minha infância e a minha adolescência. Hoje eu tenho 27 anos e venho buscando conhecimentos e estudos para me tornar um ser melhor como um todo. Sendo assim, me aprofundei em uma casa espírita kardecista, a qual foi muito bom para mim espiritualmente. Adquiri muitos conhecimentos e sou grato por isso. Porém, sinto que eu preciso conhecer outras vertentes e sentir de fato a qual realmente me completa. E a minha primeira pergunta é... Quantas perguntas você fez? Aí complica. Como me tornar um ser melhor espiritualmente? Buscando a religião que se encaixe em mim, em um mundo de capitalismo? E, de novo, você olha o cachorro pelo rabo? O fato de você buscar ser melhor como um ser humano indifere da sua religião. Ok? Por exemplo, a sua história, você quis aprender o budismo e teve um custo. Sim, na verdade, não só aprender, mas relembrar o budismo, porque eu fui um praticante budista da vida passada. E aí eu relembrei, tem custo? Tudo na vida tem custo. Nós temos custo de moradia, nós temos custo de água, luz, telefone, nós temos custos de alimentação, nós temos custos de roupa, nós temos custos de médicos, tudo na vida custa. A partir do momento em que a sociedade falar que as pessoas vão trabalhar de graça e que elas podem entrar numa loja da Apple, pegar o telefone que elas quiserem e sair, que elas podem entrar no supermercado, pegar os alimentos que elas querem e sair sem nenhum problema, que elas podem ter o carro que elas querem, que elas podem frequentar o que elas quiserem, aí sim, as coisas podem vir a ser de graça. Enquanto tudo na vida custar, religião também custa. Você quer uma Bíblia? Custa. Você quer um terço? Custa. Você quer ir para a igreja? Custa. Você vai fazer uma doação para a igreja? Custa. Você sustenta a igreja, você sustenta o padre que está falando para você, você paga para ele existir ali. Ele vive com o teu dinheiro, ou com o dinheiro do Vaticano, de repente, né? Existem ali o Vaticano doando para certas instituições, mas tudo é cobrado. Eu acabei de pagar o curso que eu vou fazer nesse final de semana, que vai ser à distância, com uma lama que vai me ensinar uma técnica nova. Paguei. E aí? Porque é tempo, é dinheiro, tempo, é esforço, é custo com internet, é tudo, cara. Tudo na vida custa, eu sinto muito. Não é uma questão de capitalismo, as pessoas precisam ter para sobreviver. Quem realmente não entende isso, não entende o princípio da existência.
A vida baseada assim, quando você nasce, o jogo é esse, entendeu? Quando você nasce, cada região do mundo tem suas regras, cada país tem suas leis, e tudo se baseia num princípio de capitalismo. Tudo, entendeu? Você precisa de dinheiro, para quê? Para você poder ter e ser alguma coisa. A vida é assim. Não sou eu que sou assim, a vida é assim. Como uma pessoa como eu, desempregado, conseguiria ter esse leque para buscar novas vertentes que se encaixem em mim? Arrumando emprego. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar um emprego. Eu sinto, cara, de novo, conhecimento custa. Eu gastei uma fortuna para aprender técnicas de terapias alternativas. Eu acho que eu gastei mais de 100 mil reais, tá? Por quê? Porque eu juntei dinheiro e fui atrás. Eu me matava para trabalhar. Eu tinha 2 empregos, eu não comia, eu juntava dinheiro, eu guardava dinheiro. E todo final de semana eu estava atrás de cursos. Eu estava atrás de escolas certificadas pelo MEC para poder ter certificados que me dessem realmente autoridade. E eu fui atrás de pessoas qualificadas que poderiam realmente me ensinar. Cobraram? Porra! Naquela época, em 2002, 2003, o curso de Reiki custava uns 200, 300 pau. E era caro. Aí eu fui fazer outras técnicas que me custaram R$ 1.200 cada módulo. E aí? Eu sinto, cara, a vida é assim, ninguém vai ensinar ninguém de graça. As pessoas precisam também de dinheiro para sobreviver e para aprimorar os seus cursos e a sua vida. Sabe, eu vou falar para você, uma das primeiras pessoas que eu tratei na minha vida, foi muito legal essa história. Eu realmente, assim, eu fazia os cursos, só que eu precisava testar aquilo que eu aprendia. Então essas técnicas de cura eu precisava direcionar para uma finalidade, ou seja, precisava trabalhar, ou seja, eram terapias alternativas e eu tinha licença já, ou seja, eu já tinha uns 5, 6 certificados e precisava colocar aquilo em prática. Aí comecei a procurar pessoas para eu poder atender. Eu atendia de graça, por quê? Porque eu não tinha know-how, eu não tinha conhecimento, eu não tinha background ali ainda de pessoas para poder falar, olha, eu já tratei hoje mais de 1 milhão de pessoas. Então, eu já tenho expertise no assunto. Então eu comecei a tratar pessoas de graça. Eu treinava numa academia e aí tinha uma mulher que estava passando por problemas. Eu falei, olha, eu poderia te ajudar, eventualmente, quem sabe, por meio dessas técnicas que eu estou aprendendo. E eu fui até a casa dela. Peguei o meu carrinho na época e fui. Cheguei lá, era uma mulher extremamente rica, ela e o marido. O marido não falava português, o marido era, sei lá, inglês. E aí eu fiz todo um processo de Paranauê na época que eu conhecia, o qual hoje, nossa, é muito superior ao que eu aprendi na época. E aí no final ela me deu um envelope. Eu não abri o envelope, eu coloquei dentro da minha mochila com as coisas e fui embora. Aí, cheguei em casa, eu abri esse envelope e tinha dinheiro. Acho que tinha uns 100 reais, 150 reais. Eu queria devolver o dinheiro. Eu me senti estranho, eu me senti, não sei. E aí eu liguei para um amigo meu de infância e falei, cara, ela me pagou pela sessão. Eu não tô legal, eu queria devolver o dinheiro. Ele falou, cara, toma vergonha na sua cara, pega esse dinheiro e compra livros, aprende, vai fazer mais um curso, investe na sua espiritualidade. Aí eu falei, pô, você tem razão. E aí eu fui investir na minha espiritualidade. Todo o dinheiro que eu arrecadava, eu ia, juntava e fazia meus cursos. Eu economizava e iria aplicar na compra de cursos. E assim foi a minha vida inteira. Cara, na boa, você coloca um empecilho de, estou desempregado e não sei o que eu faço. Arruma um emprego, cara. Vai fazer. Minha tia mesmo fala, Rô, você está desempregado? Eu fiquei um tempo desempregado na minha vida. Ela falava, vai pintar a casa, vai carpir terreiro, vai limpar carro na rua, vai fazer faxina, vai prestar serviço de informática às pessoas. Se vira. E foi o que eu fiz. Eu me virei. Eu prestava serviço de informática, prestava serviço de web design, eu fiz cursos de web design para poder realmente fazer toda a parte de programação, gostava de Dreamweaver, aprendi na internet o Dreamweaver, aprendi outros softwares como Photoshop para poder realmente fazer algo para ter dinheiro. Hoje eu faço aulas, hoje eu sou inscrito naqueles cursos
eu não vou fazer propaganda, tá? Mas tem essas plataformas de ensino à distância que eu gosto, tá? Nos Estados Unidos tinha o lynda.com. Parece nome de site pornô, mas não é. O lynda.com é um dos maiores sites educacionais dos Estados Unidos e eu fui lá e me matriculei para fazer cursos. Eu aprendia coisas e aí eu colocava em prática prestando serviço às pessoas no Brasil. Porra, se vira, cara. Sabe? Não é esse negócio de, estou desempregado, eu vou esperar o emprego cair do céu. Faça seu emprego. Essa é a questão. E aí sim você vai ter dinheiro a poder investir naquilo que você considera factível para você. Seja dentro do seu catolicismo, seja em outras religiões. Porque você precisa comprar livro, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Até as ordens esotéricas você é obrigado a pagar mensalidade, cara. Assim é a vida. Bom, infelizmente há muitos charlatões em todas as religiões. Em todo lugar. Independente da religião. Em todo lugar tem. Como saber se realmente aquele médium é realmente o que ele diz ser? Como uma pessoa como eu conseguiria perceber sem ter a mesma experiência que você carrega? Cara, desculpa, de novo. A gente tem uma coisa chamada bom senso. Ok? O que é o bom senso? Você vai no lugar e você vai conversar com um médium. Olha, geralmente eu recomendo que as pessoas vão em casas que já têm anos e anos de estrada. Então pesquise na internet centros espíritas que são reconhecidos, que têm uma afiliação junto ao instituto lá, como é que era? A Federação Espírita, sabe? Procure realmente lugares que são adequados. Não vai em qualquer lugar de beira de estrada. Não vai. Vai em lugares que tem respaldo, que já tem realmente laços com a Federação Espírita e que possam realmente te dar uma escolaridade dentro daquilo que você busca. Cara, assim, é simples, é aprender a andar com seus próprios pés. Não espere que os outros peguem você pela mão. Vá atrás. Eu fiz isso. Eu fui atrás. Todo final de semana eu estava buscando alguma coisa legal para aprender. Eu estava observando, eu estava indo em centros, eu estava me dedicando. Por quê? Porque eu não me deixei acomodar. Eu não aceitei aquela resposta dizendo é assim porque é assim. É que nem explicar a Bíblia. Por que a Bíblia é assim? Porque é assim. Por quê? Porque está escrito. Não, cara. Não é assim que funciona. O cara que justifica a Bíblia pela Bíblia deve ser um idiota. Você tem que buscar estudos que realmente buscam elucidar o que está escrito lá, fazer uma exegese dos livros, das passagens. Esse é o fato. Você tem que correr atrás daquilo que você acredita, daquilo que você precisa. Quer ir no centro espírita? Ah, mas é muito longe. Velho, se vira, cara. Sabe, isso eu escuto muito. Ah, tem um templo budista que fica longe, eu nem vou. Porra, eu peguei o avião, fui até o sul, fiquei uma semana lá hospedado no templo budista, fazendo realmente um retiro. Ué? Cara, quando a gente quer, a gente vai até Roma. Não era aquele ditado? Quem tem boca vai a Roma? Não adianta você ficar parado. Aí depois você vê as pessoas anos-luz à sua frente em termos de conhecimento e aprendizado, e aí você vai ficar especulando. Ah, aquele cara lá, sei lá, meu, eu não boto fé nele não. Ah, não acredito nesse cara não. Ué, meu, por que você não correu então atrás das respostas para poder rebater aquilo que ele acredita? Ah, meu, porque eu não sei, cara. Ah, porque eu tô desempregado. Ah, porque... Não, cara. Não. Aí é que realmente você não vai demonstrar o que você quer. Você vai ficar completamente acomodado na sua vida. A sua espiritualidade vai ser jogada fora. Porque você não vai direcionar a sua crença para alguma coisa. Você não vai direcionar a sua espiritualidade para algo. Você simplesmente vai ficar em casa fazendo nada. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Sabe, quando eu fiquei desempregado, na época que teve a crise imobiliária, que foi 2009, 2010, eu corri atrás de muitas coisas, me virei. Fui atrás de ajudar pessoas a formatar computador, a fazer website, eu fazia o website para as pessoas. Quer dizer, eu fui atrás, cara, eu não me deixei abater, não. E aí depois é que eu consegui o outro emprego. E aí eu fui trocando de emprego em seguida, até consegui um emprego muito legal e fiquei.
sabe? E aí, em paralelo, eu também fazia os atendimentos como terapeuta alternativo, ajudando pessoas depois do trabalho, cara. Final de semana, eu atendia pessoas em casa, sabe? Eu corria atrás. Isso eu acho feio, cara, esse negócio de a culpa é do mundo capitalista porque eu tô desempregado. Faça teu emprego, cara. Vai atrás. Não culpa o mundo, não. O problema tá em você, não tá no mundo. Bom, a gente já fez aqui 50 minutos e você tem muitas perguntas ainda, então a gente vai deixar para o próximo Spook. O Spook responde, tá? Mas de novo, cara, muda o comportamento e assim você muda o mundo. Se cada um realmente corresse atrás do seu, a gente não teria tanta reclamação sobre quanto as coisas custam, sabe? E por que as coisas são cobradas? É isso, cara, sabe? Corre atrás do teu. Bom, então é isso. Eu quero agradecer novamente a todos, muito obrigado, obrigada por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir. Nós complementamos os tratamentos das enfermidades física, emocional e mental, e aí depois nós entramos no critério das limpezas de casa e as análises de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpesadecasas@gmail.com, limpeza com Z de casas com S, @gmail.com. E lá vocês vão pegar todas as informações de o que é realmente o que fazemos e os respectivos valores, uma vez que eu sou um terapeuta alternativo e sim, eu cobro pelas sessões. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um deles encontra-se aqui abaixo, o programa Seja Membro, que você clica e doa R$8 tornando-se membro do canal, ou mesmo o PayPal, que encontra-se aqui abaixo, é só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder e quiser, que nos ajuda e muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.